noite a todos. Onde está escrita as leis de Deus? Se nós perguntarmos a um cristão católico, um evangélico e muitas outras religiões cristãs, vai dizer na Bíblia Sagrada. O muçulmano vai dizer no Alcorão. Nós espíritas, vamos dizer, nas obras básicas, principalmente no Livro dos Espíritos, na parte 3, que fala das leis morais e, como o Júlio falou, no Evangelho de Jesus. Mas a espiritualidade, no próprio Livro dos Espíritos, nos responde. As leis de Deus, ela está na consciência de cada um de nós. Por que isso? Porque as leis sábias, justas do Pai, elas foram criadas para serem regra de conduta em todas as circunstâncias da nossa vida. Não apenas nos guiar para a parte religiosa e moral. Todas as circunstâncias da nossa vida devem ser guiadas pelas leis de Deus. Porque as leis de Deus, gente, ela nos dá a distinção entre o bem e o mal. Toda vez que nós agimos de acordo com as leis divinas, nós fazemos o bem. Toda vez que nós infringimos uma lei de Deus, por consequência tem o mal. Então, se ela nos leva a fazer o bem, cada vez que nós agimos com o bem, nós estamos dando um passo no progresso, tanto moral como intelectual, e nos leva desse jeito à felicidade. Então não ia ser exclusividade das religiões ou dos religiosos. O Pai quer a felicidade de todos os filhos. Então está na consciência do ateu até aquele que acredita, seja dentro da religião cristã, seja as outras religiões. Então ele coloca na consciência de cada um de nós. Vamos dizer que é a voz da consciência, aquele grilinho falante, que naquela hora tenta nos avisar. Para isso, para nos ajudar, ainda o Pai nos deu o discernimento, o raciocínio, para que a gente diferenciasse entre o bem e o mal, o certo do errado. Mas a gente vai vivendo neste mundo, a gente vai gostando de coisas da matéria, de muito da vida material, que muitas vezes não estão dentro das leis divinas, atitudes, comportamentos, tendências, e aí aquela voz da consciência, o grilinho, ele vai ficando um pouquinho, vamos dizer, abafado pelas nossas tendências. Muitas vezes nós não conseguimos ouvir. Outra vez nós ficamos em dúvida. Quantas vezes a gente fala assim, será que o que eu estou fazendo está certo, está errado, devo agir dessa forma, não devo? Aí o Pai fala, além de pôr na nossa consciência, nos dar a capacidade do raciocínio, Ele envia os missionários para exatamente colocar nos livros sagrados, para que a gente possa então, desta forma, ir lembrando. E pede ao guia e modelo da humanidade, Jesus, que deixasse um direcionamento para a gente poder ir desenvolvendo e conseguindo praticar as leis de Deus. E aí Jesus deixa uma frase para nós que não tem como errar. Jesus diz, está em dúvida? Não sabe se a sua atitude está certa ou não? É só você fazer para o próximo tudo aquilo que você quer para você, e não faça nada para o outro que você não queria para você. Desta forma, você estará agindo de acordo com as leis de Deus. Então veja, como o Júlio nos colocou, o Evangelho de Jesus, gente, nos leva a praticar as leis de Deus. Todas as passagens, todos os ensinamentos de Jesus é voltado para nos ajudar a nos tornarmos um ser humano melhor. Como aquela passagem, quando um homem muito poderoso chamado Jairo, ele estava desesperado pela morte da filha, e ele se aproxima de Jesus. Em lágrimas ele implora, Senhor, minha filha acabou de morrer, mas eu creio firmemente que se impuseres suas mãos sobre a sua cabeça, ela volta a viver.
Jesus ficou compadecido pela dor e agonia daquele pai que acabara de perder a filha. Então ele diz: leve-me até onde está a menina. E eles vão até a casa de Jairo, onde estava sendo realizado o funeral. E nós sabemos, né, gente, que aonde Jesus passava, ele levava uma multidão e formou. E no meio dessa multidão tinha uma mulher que há anos sofria de uma hemorragia intensa. E ela tinha a certeza que só Jesus poderia curá-la. Então ela começa, ela empurra um, ela empurra outro, ela vai se aproximando, vendo que não conseguiria chegar na frente de Jesus, ela estica as mãos e toca as vestes de Jesus. Nesse momento Jesus para, olha para aquela multidão e pergunta: quem me tocou? O povo ficou espantado. Como saber? Todo mundo ali queria se aproximar, tocar em Jesus, né? Aí Jesus insistiu: alguém com muita fé me tocou, porque eu percebi sair de mim virtudes. Aí eles calaram-se. E a mulher respeitosamente disse: Senhor, muito tempo que eu tenho uma hemorragia crônica. E eu pensei, se eu tocar as vestes do mestre, eu estarei curada. Eu toquei, Senhor, e agora estou curada. Ele então olha para aquela mulher de muita fé e diz: tenha bom ânimo, minha filha, tua fé te curou. Aquele povo aplaudiu, aquele povo começou a comentar que ele era um homem poderoso, ele era um enviado de Deus, ele realizou mais um milagre, e chegaram nessa euforia na casa de Jairo. Era costume naquela época os tocadores de flauta, aquela música alta, e aquele povo gritando ali, comentando sobre Jesus. Ele então diz: retirai-vos do ambiente, preciso que o ambiente esteja em paz, eu preciso orar, eu preciso despertá-la, ela está apenas dormindo, não morreu. Aquele povo que tinha acabado de glorificar o mestre, agora começava a rir, começava a zombar, falava que ele estava louco. Olha como é o ser humano. Quando é conveniente, você acredita, mas aconteceu um deslize e você deixa de acreditar. E Jesus, ouvindo aquela zombaria, o seu semblante entristeceu. Seus olhos cheios de lágrimas expressava todo o respeito, a emoção que aquele momento pedia, e poucos ali compreendiam. Parece que não mudou muito, né? Desculpa, mas num velório conta-se piada, põe a fofoca em dia, abraça aquele parente que veio de longe, que fazia tempo que você não via. E muitas vezes, gente, ninguém lembra naquele momento de uma prece, de passar para aquele instrumento de trabalho, que é o corpo físico para o espírito aqui, todo o respeito e a despedida que aquele corpo merece. Então Jesus se afasta um pouco, fecha os olhos, faz uma prece ao Pai, e depois sim, ele impõe a mão sobre a cabeça da menina e com a outra ele segura firme as mãos. Ela então abre os olhos e levanta apoiada em Jesus. Jairo corre abraçar a filha, e aí Jesus, naquele momento, é glorificado de novo. O povo esqueceu tudo e começa: é o enviado, ele é o Cristo, olha, ele ressuscitou. Aí Jesus se afasta, porque essa questão preocupava o mestre. Como que a maioria que estava ali se interessava, se impressionava e buscava fenômenos. Poucos estavam buscando a fé verdadeira. Como que a capacidade humana era limitada? Como encontrar o caminho para a sensibilidade dos corações? Da mesma forma, gente,
muitos encontram hoje. Mas Jesus deixou os passos para esse caminho de encontro à sensibilidade dos corações nas suas bem-aventuranças, no Sermão do Monte. E os 3 primeiros passos são essenciais para o surgimento da fé, que são a humildade, que é a virtude que coloca nós o nosso tamanho real, dimensiona certinho o tamanho nosso. A resignação, que é a virtude que faz aceitar mais sabiamente, e a mansuetude, que é a virtude que nos afasta da revolta. Essas 3 virtudes, gente, nos leva ao 4º passo para esse caminho de encontrar a sensibilidade dos corações, que é a fé. Aonde Jesus nos propõe, avança para fora de si mesmo. Ele nos orienta, existe uma força maior do que todos nós. É o alento, gente, para todos os nossos sofrimentos. Jesus está nos apresentando a virtude que nos conecta à espiritualidade superior e a Deus, a fé. E é fácil a gente compreender por que a fé é o alento para os nossos sofrimentos. Porque a grande verdade é que nós, seres humanos, não temos condições, gente, para dar conta de todos os tormentos que nós passamos, contando apenas conosco. Se por um lado é real que nós temos sim a responsabilidade de resolver as nossas questões, as questões pessoais, por outro lado também é bem real que existem muitas situações na nossa vida, situações de tormento, situações de sofrimento que ultrapassam o nosso limite de possibilidade de ações. E você precisa de uma força que está fora, além de você, chamada fé. Então a fé, gente, é a virtude espiritual da confiança. E ela nasce exatamente quando a gente constata que nós temos fragilidades humanas, que nós não damos conta de tudo. Por isso que eu disse para vocês, ou melhor, que Jesus nos coloca a necessidade de conquistar estas virtudes. Porque somente, gente, uma pessoa que ela tem real conhecimento, ela sabe do seu limite, da sua capacidade, que diante das situações ela tem aceitação e ela não se entrega a uma revolta, somente uma pessoa dessa, gente, pode ter a fé verdadeira. Porque nós sabemos como que os orgulhosos, ele conta com ele mesmo. Ele se acha tão grande, tão poderoso, que o orgulhoso, gente, ele não cogita nem a hipótese de alguém que possa vir ajudar. Quantas pessoas nós conhecemos, até nós mesmos, em muitas situações, que você passa por situações difíceis, mas você não se dobra. Você sofre, mas você não pede ajuda. Nem para as outras pessoas e nem para Deus. Então, gente, por isso que eu disse para vocês que a fé é esse alento. Porque a gente tem que entender por que nós sofremos. Nós sofremos exatamente porque a gente não compreende a importância da dor na nossa vida. Seja a dor física ou a dor moral. Todas as situações que nos causem dor. E muitas vezes a gente tem as duas, a física e a moral. Porque nós não estamos conseguindo compreender, nós estamos vendo, desculpa, a dor, gente, como punição, como castigo. Ela não é nossa inimiga. Ela é a professora eficiente, que está anunciando para nós que a felicidade está inquieta diante de nós em conquistá-la. A professora dor só vem quando não houve aprendizado pelo amor.
Então, quando nós somos visitados pela dor, gente, é porque tem uma lição a ser aprendida. Aí, o nosso espírito está com fome. Jesus nos diz assim: bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. A gente já pensa na miséria, né? É um dos aspectos. Mas quando Jesus diz, bem-aventurados que têm sede e fome, é porque Jesus está falando, gente, que o que acontece conosco, quando somos visitados pela dor, você desespera, você se revolta, você se abate, você arruma culpados fora. Então, toda vez que nós agimos desta forma, que só tem dois caminhos: ou você age de acordo com a lei de Deus e pratica o bem, ou você não age, infringe a lei de Deus e acaba praticando o mal. Então, você está agindo fora a lei de Deus. Só que quando a gente pratica o mal deixa uma herança terrível para nós, chamada sofrimento. Então, quando o sofrimento chega, é uma advertência: houve um erro, tem um equívoco, precisa ser corrigido. Então, nós só sofremos, gente, porque nós não compreendemos a importância da dor, que é um aprendizado na nossa vida. E aí, quando nós agimos dessa forma, o nosso espírito está com fome. Da mesma forma que o nosso corpo se alimenta, precisa do alimento, o espírito também precisa. Mas o alimento do espírito, gente, é sentimento. Ele se alimenta principalmente de amor. Então, se eu não desenvolvo a humildade diante da dor, a resignação, a mansuetude, meu espírito está com fome. Estando com fome, ele vai se revoltar, ele vai se desesperar, ele vai sofrer e não vai aproveitar para aprender a lição. Então, a dor, gente, é um aprendizado na nossa vida. E o sofrimento só existe porque nós não compreendemos isso. Então, gente, infelizmente, dor e sofrimento são duas ferramentas que a espiritualidade usa para despertar as mentes adormecidas. Então, gente, é por isso que a fé é esse alento. Porque ela nasce do meu reconhecimento. Chega uma hora que até o mais orgulhoso, o mais teimoso de todo, ele fala: não aguento mais sofrer. Eu estou no meu limite, eu preciso de ajuda, eu tenho que dar uma forma. Então você reconhece a fragilidade. Então, geralmente a fé, gente, eclode diante da fome que o espírito está nas dificuldades da vida. Podem perceber isso? Quando a gente pede ajuda, seja que a gente vai procurar um tratamento médico, um grupo de apoio, uma casa religiosa, é nos momentos de dificuldade que a gente acorda para a espiritualidade, que a gente acorda para a mudança. Quando está tudo bem na vida, tem as exceções, mas geralmente a pessoa não procura. E aí entra a importância do poder da fé. Porque quando nós estamos fragilizados, gente, nós estamos com dor e a gente vai em busca, e você é acolhido. Que bom, você recebeu o analgésico, né? Você recebeu aquele remedinho para aliviar a sua dor. Mas acontece, dependendo de alguns lugares, algumas pessoas, você se apega àquilo e você passa a ver aquele lugar e aquelas pessoas como verdade absoluta. Ela é a solução para os seus problemas. E aí o que acontece? Você não faz a mudança, você não aprende a lição, você fica dependente do lugar, você fica dependente daquela religião, daquelas pessoas que você se apegou, e aí vai vindo outras situações na sua vida. E aí o analgésico passa o efeito, porque você não fez a mudança. Aí quantas pessoas falam assim: perdi a fé, não confio mais. Gente, será que dá para perder fé? Fé não é virtude? Virtude, sentimento conquistado, você não perde mais. O que nós perdemos, o que nós temos que eliminar são sentimentos negativos.
Contar para vocês uma historinha rápida que aconteceu com o Chico. Tinha um simpatizante do Espiritismo. E ele morava em Santos. E ele resolveu ir para Pedro Leopoldo. Nessa época, Chico era de Pedro Leopoldo. Porque ele queria tirar algumas dúvidas com o Chico em questão de fé. E vai. Só que o Chico, naquela época, gente, não dedicava 24 horas para o espiritismo, ao seu próximo. Ele tinha que trabalhar. Ele se dedicava nas horas que ele podia, né? Então, ele estava ausente da cidade e foi resolver um serviço. O homem não acreditou muito. Não, o Chico vai voltar, né? E ele espera um dia, 2 dias, o Chico não voltou. Esse homem volta para Santos revoltado. Olha, perdi a confiança no Espiritismo, perdi a fé. Porque para mim, o Chico é um farsante. Ele estava se escondendo. Ele não podia aparecer, porque senão ia descobrir que ele não é verdade o que ele fala. E começou a comentar isso. Aí um espírita ficou preocupado. Aquele tempo mandava carta, não tinha WhatsApp, né? Mandou uma carta para o Chico. Chico, precisamos resolver esse problema. O homem perdeu a crença no Espiritismo. Eu acho melhor você vir aqui ou marcar para ele até o Pedro Leopoldo. O Chico foi consultar Emmanuel. Emmanuel falou: Chico, deixa isso para lá. Porque se esse homem está construindo a fé dele em cima de você e do Espiritismo, é melhor que ele perca agora. Todos nós somos seres falíveis, Chico. A nossa fé, a dele, a minha, a sua, tem que ser construída em Jesus. Somente Jesus e os seus exemplos vai nos fazer adquirir a fé. Então, gente, nós não podemos nos apegar a um lugar, a uma pessoa. A nossa fé, ela tem que ser conquistada com base naquilo que Jesus nos deixou. Então a espiritualidade pede, para que ela seja o alento nas nossas vidas, que a gente não confunda fé com crença. Porque crença, você até acredita, mas você tem que ver para ter certeza. Como é que você pode saber de situações, gente, que você está passando num mundo de provas e expiações? Se você não tem o véu do esquecimento, tem itens na nossa bagagem reencarnatória que, se você souber do passado, você não tem estrutura emocional para passar. Muitas pessoas falam: mas eu estou com um problema seríssimo com aquele meu filho, não sei mais o que fazer. Tudo que eu faço por ele não adianta, eu não consigo me aproximar dele. Ele tem uma aversão, ele tem ódio. Mas se eu pudesse saber o que aconteceu conosco e ajudar. Será que, se infelizmente Deus não tiver essa sabedoria, tira o véu do esquecimento e você descobre que numa encarnação passada, ou você ou ele tirou a vida? Você está diante ali de uma pessoa que ou você matou ou tirou a sua vida. Será que você teria estrutura? Ou é através do amor que você vai conseguir? Então tem situações que nós não podemos, gente. Nós não temos estrutura. Então, quando você só acredita, desculpa, mas é muito fácil. Porque a hora que a situação vem, você cai fora. Você muda de religião, você muda de médico, você muda de orientador, mas continua sofrendo. Porque você fala: eu não merecia passar por isso, eu não sei por que eu estou passando por isso. Olha, não tenho nem que estar me envolvendo nessa situação. Lavo minhas mãos. E aí, diante daquela situação, você não aprende a lição. Por quê? Você não tem fé. Porque a fé, gente, é além de acreditar. Acreditar é apenas o início da fé. A própria palavra, gente, na essência está fidelidade.
Fé vem de fides, que significa fidelidade. E como que você adquire fidelidade? Sendo fiel. E para você ser fiel, você tem que ter uma relação, não tem? Como é que eu faço a relação com Deus, se a relação aqui na terra com quem eu amo já é difícil? Porque nós achamos que o outro, principalmente aqueles que fazem parte da minha vida, é extensão minha. Eu não entendo. Como que a Sônia não pode gostar do que eu gosto? Como que ela não pode ter a minha opinião tá certa? Por quê? Porque nós estamos em tempos evolutivos diferentes. Todos aqui somos aprendizes. Eu tenho um gosto, você tem outro. A única diferença nossa é que o nosso ego é diferente. Nós. Agora, Deus é a perfeição. Ele é absoluto, nós somos relativo. Se já é difícil, nós estamos querendo que o outro seja extensão nossa, como é que fica a nossa relação com Deus? Eu quero que Ele seja a minha extensão? Eu quero prever o que é que Ele vai poder fazer para a minha vida, porque tem que ser do meu jeito? Não, gente, nós não vamos conseguir isso. Então, a fé, gente, é mais do que acreditar. A fé é uma entrega. Você se coloca inteiramente à disposição da providência divina. Então, gente, é acreditar. E como que eu conquisto isso? Vem os desafios. Aí você para e pensa, Deus é o amor. Ele quer a minha felicidade. Eu, quando vim para essa reencarnação, ajudei o Pai a fazer a minha bagagem lá no mundo espiritual. Nós participamos. E a gente ajuda o Pai a arrumar tudo certinho. Filho, você precisa desse corpo, você aceita? Aceito. Você vai vir com essas aptidões, esses talentos, mas vai vir com esse limite. Você vai ter essas pessoas na tua vida para que você possa realizar o aprendizado, essas situações. Você aceita tudo. Então você está consciente de que todas as situações ali têm um aprendizado. Por isso que eu disse para vocês da necessidade da resignação. Aceitar sabiamente, compreendendo, gente, que ali não tem punição, não tem castigo, tem lição a ser aprendida. Aí você sai da condição de vítima, de coitado, e você entra na condição de aprendiz. Mas, gente, isso não quer dizer cruzar os braços, viu? Sofrer por sofrer. Ah, é meu karma, é meu destino. O que Jesus diz para nós no seu Evangelho? Vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados e eu vos aliviarei. Vocês conhecem alguma passagem de Jesus que Ele resolve os nossos problemas sem a nossa participação? O que Ele disse à mulher com hemorragia? Tua fé te curou. Vás e não peque mais. O que desejas de mim? Quantas vezes Jesus fez essa pergunta? Exatamente. Ele está perguntando o que você quer. Você quer que eu tire tua dor? Eu posso até tirar. Ele tem essa capacidade. Só que se você não aprender a lição, você está sofrendo por consequência do seu ato. Você vai voltar a sofrer. Então o que você deseja de mim? Você realmente quer mudar atitude e comportamento? Quando Ele diz tua fé te curou, é aquele momento que você compreende que as outras pessoas podem te auxiliar, mas a mudança é você que realiza. Então, gente, Deus, Jesus, os bons espíritos, até os encarnados, não pode realizar aquilo que nós temos que realizar. E não pode nos isentar e nem acrescentar nada que não seja para o nosso bem, e quem decide isso é o nosso Pai. Então, gente, isso é ter fé. Quando o desafio chega até você, você se entrega, mas essa entrega é essa consciência. Ali tem um aprendizado a ser realizado. E muitas vezes você tem que se entregar sem entender. Porque existem situações aqui na nossa vida que nós não vamos compreender nesta vida, gente. Então a fé é isso, você aceita, sabendo que por detrás de todas as situações da sua vida,
até os desatinos, até os sofrimentos, existe uma inteligência suprema e uma misericórdia divina guiando a nossa vida. Então, existem situações que nós não vamos aprender, não vamos saber o porquê aqui. Porque existem situações na nossa vida, gente, tão dolorosa, tão carregada de maldade, de sofrimento, de injustiça, que o momento certo é só depois que nós estivermos desencarnados. Então, ter fé, gente, é nós renunciarmos a entender os planos de Deus para nós naquele momento. É aceitarmos, resignarmos, confiando na bondade, na justiça e no tempo de Deus. Então, Emmanuel, só para a gente encerrar, ele nos diz que a fé nós só vamos conquistar a partir do momento que eu tomar consciência e já tiver condições de dizer: eu não creio, mas eu sei. E esse saber, gente, ele tem que ser conquistado através da razão e da moral. Uma boa noite a todos. Pela sua explanação, nos trazer aqui essa passagem do Evangelho, que a gente precisa realmente tomar uma atitude de confiar e assumir a fé, não é verdade? Isso me fez lembrar, Liliane, o seguinte: são 3 palavras que eu sempre uso e quero deixar também para vocês, que é atitude, confiança e equilíbrio. O que é atitude? Esse exemplo que você deu, aquela mulher com problemas de sangramento, ela tem confiança e certeza que se ela for falar com o mestre, ela vai se curar. Isso é assumir a fé. Atitude. Confiança, ela confiava em Jesus, confiava no poder, do nosso mestre Jesus. Isso é confiança. Confiança, atitude, confiança e equilíbrio. E o equilíbrio? Ela fez o que ela podia. Por que ela não estava na frente de Jesus? Porque naquele tempo as mulheres, infelizmente, eram segregadas. Então ela tinha que se colocar na posição atrás de Jesus e tentar alcançar. Quando ela vê que não dava mais, ela estica a mão, cai no chão, mas encosta nas vestes de Jesus. O equilíbrio que ela teve de entender que ela tinha que agir de acordo com a situação da época, não dar um passo maior que a perna. É o que nós temos que fazer no nosso dia a dia. Então, que senhor de exemplo, muito obrigado pela sua palestra, pela trazer essa mensagem maravilhosa que é o poder da fé, a fé que transporta a montanha. Vamos assumir essa fé que nós temos, no plano maior, em Jesus, para que nós possamos realmente viver de uma forma equilibrada, de uma forma saudável e alegre. Que assim seja. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós.
como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem.